Bom, então vamos lá, vamos criar um diagrama ternário, que nem este daqui, no Excel. Bom, primeira coisa, isso aqui, embora a gente esteja vendo um gráfico ternário, ele continua sendo um gráfico XY do Excel. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é plotar o triângulo. O triângulo que eu vou plotar, ele vai ter base 1, né, vai de 0 a 1, e a altura também vai ser 1. Ele não é exatamente equilátero, mas visualmente ele vai ficar bem bonitinho e assim dá menos trabalho de fazer. Você pode até fazer ele sendo equilátero, mas aqui eu vou fazer ele um de base e um de altura. Então vamos plotar primeiro esse triângulo grandão. Para isso, a gente vai precisar das coordenadas dos vértices. Olhando para esse desenho aqui é bem fácil entender. Esse vértice aqui é a coordenada 0, 0. Esse vértice aqui é a coordenada x1, y0. E esse vértice aqui de cima vai ser a coordenada x 0,5 e y igual a 1. Então, vamos plotar ele aqui. Vou inserir um gráfico de dispersão mesmo, normal, e vamos colocar os dados do triângulo. Então, a primeira coordenada vai ser 0, 0. 0, x, 0, y. A segunda coordenada desse ponto aqui, 1 e 0. Então, 1 e 0. E por fim, o último vértice, que é 0,5 e 1. Vamos plotar esse gráfico. Selecionar dados, adicionar uma série. Vou chamar essa série de triângulo principal. O x, essa coluna. O y, essa coluna. Ok. Então, ok. Você vê que ele já plotou os três pontos. Vamos mexer na escala aqui do gráfico e falar para ele de 0 a 1 no x e de 0 a 1 no y. Pronto. Dá uma endireitada nele. E agora a gente tem que ligar esses pontos por linhas. Clica nos pontos. Vem aqui. Marcador, a gente não quer marcador nenhum. E linha sólida, e a gente coloca preto. Como vocês podem ver aqui, ele ligou este ponto no segundo e o segundo no terceiro, mas ele não ligou os últimos dois. Para resolver isso, você pega o seu primeiro ponto e repete ele aqui embaixo. E a gente aumenta a série. Pronto, agora ele ligou. O que ele está fazendo? Ele pegou o 0, 0, ligou com o próximo ponto. Pegou o próximo ponto, ligou com esse, e pegou esse ponto, ligou com o outro que eu repeti. Ok, fizemos o triângulo principal. Ah, deixa o título aí por enquanto. Vamos deletar essas linhazinhas aqui. Ok. A gente vai deletar os eixos depois, mas por enquanto deixa eles aqui. Agora o objetivo é a gente fazer essas linhas pontilhadas aqui. Para isso, a gente vai ter que literalmente plotar linha por linha. Então, por exemplo, esta linha daqui, quais são os pontos dela? Ela tem x, ó, que é 0, que é 0,1. Então aqui é x 0,05 e y igual a 0,1. Então vamos plotar essas linhas, indo aqui do lado. Então, por exemplo, o x vai ser 0,05 e o y vai ser 0,1. Seria este pontinho mais ou menos aqui. E aí tem o ponto aqui embaixo, que vai ser x igual a 0,1 e y 0. Vamos plotar isso aqui. Selecionar dados, adicionar série, grade, valor de x. Eu já vou puxar bem para baixo porque vai ter bastante ponto. X, valor de y. Ok. Ok. E aqui, para ficar melhor, vamos colocar para ficar marca opções de eixo 0,1, porque eu quero que ele mostre 0, 0,1, 0,2, etc e tal. Então, ó, nossa, o gráfico é de 0, esse pontinho aqui é o 0,1x 0y, e esse aqui é o ponto 0,05x, que é metade aqui do triângulo, e 0,1y. Agora, como é que vai ser o próximo ponto? Vamos lá. O próximo ponto vai ser daqui até aqui. Segue na paralela. Então vai ser
0,2x, e aqui vai ser esse ponto aqui embaixo, então vai ser 0y, e aí sobe e vai ser 0,1, ó, subindo aqui em cima, 0,1x e 0,1y. 0,1 não, 0,2y. Ok. Agora, se você for ver aqui, ele ligou esse ponto com esse ponto e depois esse com esse. Mas eu não quero que ele faça essa ligação aqui entre esses dois. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e deixo um espaço em branco entre os pontos. Porque ele vai entender que são linhas diferentes. Agora, o próximo. Ó, para ficar mais fácil de entender, deixa eu vir aqui. Deixa eu trocar a ordem dessas duas linhas. Não muda nada. Ok. De 0,05 foi para 0,1. Aí de 0,1 foi para 0,2. A gente vai, é só repetir, ó, 0,1 mais 0,05. Então 0,15x. E se era 0,2, agora vai ser 0,3. E aqui embaixo, repete o 0,3 e é zero porque eu estou aqui embaixo. Estou nessa linha aqui de baixo. E agora vamos indo. 0,2, 0,4. Repete o 0,4 e 0. De novo, 0, opa, 0,25, 0,5. Repete o 0,5 e 0. Pula 1, 0,3, 0,6. 0,6 e 0. 0,35, 0,7. 0,7 e 0. Acho que vai ter aqui. Ó, já está quase acabando aqui o espaço. Próximo, 0,4, 0,8. 0,8 e 0. Agora eu acho que eu vou ter que puxar a série mais para baixo. É, não vai ter espaço. Puxa. E puxa bem para baixo porque, nossa senhora, a gente vai usar bastante. Tá, acho que talvez não tão para baixo. Meu Deus, foi muito para baixo. Ctrl Z, vai. Sobe. Tá, ok. Depois eu puxo mais se eu precisar. Próximo. 0,45, 0,9. 0,9 e 0. Ok, tracei a última linha. Então, esse lado aqui já foi. Agora vamos traçar as linhas, as outras diagonais, né? Essas que vão ficar assim no gráfico. Cadê? Essas assim. Então, vindo aqui, começando aqui das pontas. É sempre mais fácil começar das pontas. Aqui vai ser o ponto 0,9x. Vamos traçar esse aqui, ó. Vai ser 0,95x, que é só você imaginar uma linhazinha subindo aqui, vai bater na metade aqui no x. Então 0,95x e 0,1y, que é este pontinho aqui, onde está o mouse. E aí ele vai ligar aqui embaixo, que vai ser 0,9x e 0y. Ok. Agora a próxima linha vai ser 0,8, 0,9. Quando eu subir aqui, vai descer de 0,95 para 0,9. Então 0,9 e 0,2. E aí o próximo ponto vai ser 0,8, 0,8 e 0. E aí agora é só seguir o padrão, ó. Esse número aqui abaixa de 0,05 em 0,05. Esse aqui sobe de 0,1 em 0,1. Esse aqui desce de 0,1 em 0,1. Então vai ser, o próximo número vai ser 0,85, 0,3, 0,7, 0. Isso. Próximo. 0,8, 0,4, 0,6, 0. Próximo. 0,75, 0,5, 0,6, agora 0,5 de novo. 5, 0.
Acho que acabou o espaço. É, acabou o espaço. Puxa, puxa. Ok. Próximo. 0,7, 0,6, 0,4, 0. Tá certo. Próximo. 0,65, 0,7, 0,3, 0. Ok. 0,6, 0,8, 8. 0,2 e 0. Ok, falta mais um. 0,55, 0,9, 0,1 e 0. Isso, terminamos. Agora, as últimas linhas. Isso aqui é mais fácil, eu acho. Essas últimas aqui. Deixa eu puxar mais, que eu vou precisar de espaço. Começando aqui da pontinha. Ahn, da pontinha? Acho que esse aqui é mais fácil começar daqui, ó. Aqui vai ser 0,05x e 0,1y. E eu vou ligar essa linha toda até aqui, que vai ser 0,95x e 0,1y, não muda. Então vai ser 0,05x, 0,1, 0,95x, 0,1. Ligou. Próximo. Esse aqui vai subir tudo junto. Então vai ser 0,1x, 0,2. E aí o 95 baixa 0,5. Então fica 0,9x, 0,2 de novo. Que é a próxima linha. E aí é só seguir esse padrão para as próximas. Então fica 0,15, 0,3, 0,3 e 0,85. Próximo. 0,2, 0,4, 0,8, 0,4. Opa, 0,4. Certinho? Tá certinho. Tem espaço aqui para. Tá, ainda tem um pouquinho de espaço. Puxa mais. Epa, pera aí. Ok. Próximo vai ser 0,25, 0,5, 0,75, 0,5, 0,3, 0,6, 0,7, 0,6, 0,35, 0,7, 0,65, 0,7, 0,4, 0,8, 0,6, 0,8. E a última, 0,45, 0,9, 0,55, 0,9. Foi certo? Foi. Bom, traçamos as linhas tracejadas. Agora vamos deixar as tracejadas. O que eu faço aqui é, seleciona linha, cor vai ser preta, o tipo de traço vai ser esses pontinhos, e a transparência eu botei em 80. 80%. Para não ficar muito chamativo. Ok, agora vamos plotar os eixos. Eu vou apagar esses eixos que estão aqui e eu vou colocar novos. Então vamos organizar isso aqui. Ctrl Shift. Ok. Seleciono isso tudo. Deixa eu colocar isso aqui mais pro cantinho. E vamos nomear. Isso aqui vai ser a grade X, grade Y. Esse aqui é o meu triângulo principal. Então, triângulo principal. E agora vamos criar os eixos. Então, eu tenho o eixo de baixo, o eixo de esquerda e o eixo direito. Você podia até preservar esse eixo aqui, mas para ficar tudo igual, eu vou fazer os três. Então, eixo baixo, que vai ter um XY, depois eixo esquerdo, que vai ter um XY, e por fim, eixo direito, vai ter um XY. O eixo de baixo é o mais fácil.
a gente vai literalmente plotar os pontinhos aqui do eixo. Então vai ser para x 0, 0,1, 0,2, 0,3 e continua até 1. E o y vai ser 0 para todos os casos. Pronto. Esse é o mais fácil. O eixo esquerdo. Deixa eu dar um espacinho. Cancela. O eixo esquerdo é esse eixo que tem aqui. O y vai ser 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, etc. Então, 0, né? Primeiro. 0, 0,1, 0,2, até 1. Até 1. E o x vai ser, por exemplo, aqui esse ponto. Vai ser 0,1 y, 0,05, 0,2y, 0,1. Eu vou subindo de 0,05. Então vai ser 0,05, 0,1 e aí continua até o fim. Move isso aqui para cá. O eixo direito. O y vai ser também 0,1, 0,2, 0,3, porque é só espelhar. Então 0,0, né? 0,1 até 1. E o eixo direito, o x vai ser, se aqui era 0,5, aqui vai ser 0,95, depois 0,9, 0,8. Então 0,95, 0,9, 0,85 e só puxar isso aqui para baixo. Agora vamos ver. Vou apagar os eixos agora. Deleta o eixo Y, deleta o eixo X. Vamos plotar os gráficos, os dados, selecionar dados. Eixo inferior, valores de X da série. Esse mano. Valor de Y, este. Ok. A gente não vai ver nenhuma diferença no gráfico porque ele está como linha. Então agora é só questão da gente selecionar ele aqui. Esse é eixo inferior. Vou colocar como sem linha e marcador. Eu vou colocar um marcador comum, mas depois a gente vai mudar isso. Ou não, como já está aqui embaixo, vamos já fazer direto. Marcador eu vou colocar interno e eu vou colocar para ser um xizinho aqui que tem, essa cruzinha aqui. Perfeito. Tamanho, um 6 tá bom. E cor vai ser preto, né? Óbvio. Ok. E já vamos fazer o seguinte: vamos vir aqui e vamos adicionar um rótulo. Então, formatar. Não, aqui. Design do gráfico, adicionar elemento. Rótulo de dados. Que eu vou colocar. Deixa eu ver. Centro, esquerda, direita, acima, abaixo. Esse aqui vai estar abaixo. E por enquanto é tudo zero. Vamos aqui nas opções. Valor a partir de células. E aí a gente seleciona o intervalo de células que vai ser o nosso rótulo. Que vai ser 0, 0,1, 0, até 1. Ok, ok. E a gente apaga esse outro aqui. Pronto. Agora já está mostrando o eixo aqui embaixo. A próxima célula, a próxima, próximo eixo. Selecionar dados, adicionar, eixo esquerdo. Eu tenho que colocar, né? Valores de X da série. Esses aqui. E, inclusive faltou um. Peraí. Cancela, cancela, cancela. Ahn, aqui faltou um, porque. Cancela. Pronto. Agora sim. Selecionar dados. Eixo esquerdo, editar. Valor de X. Isso tudo. Valor de Y. Isso tudo. Tá, alguma coisa deu errado aqui. Ok, ok. Ahn, tá. Eu comecei de 0,05. Era para ter começado de 0, 0,05. E agora sim. Pronto. E de novo, vamos selecionar aqui. Linha. Sem linha, marcador. Opções de marcador. Interno,
Eu vou selecionar esse que é um tracinho completo aqui. Colocar tamanho 6 e a cor preto. Vai ficar um tracinho meio assim mesmo. Foi isso que eu coloquei, inclusive, aqui no outro? Deixa eu ver. É, foi ele mesmo. Só que eu acho que aqui, deixa eu ver já o tamanho que eu usei. Marcador, precisa de marcador. É, 6, foi isso mesmo. E esse aqui de baixo. Foi 6, beleza. Pra deixar igualzinho, né? Então, tá aqui já pronto. E agora a gente vai colocar o rótulo também. Seleciona a série, inserir, cadê? Rótulo. Rótulos, rótulos. Centro, esquerda, esse aqui é na esquerda. Inclusive ele já pegou o, o certo, eu acho. Vamos ver. Depende de como você vai fazer seu gráfico, ó. Nesse aqui é de 1 até 0 subindo. Aqui tá ao contrário, tá de 0 até 1. Vou inverter isso aqui, porque ele tá pegando o valor de y como rótulo. E como o valor de y é de 0 até 1, por isso que ele tá fazendo isso. O que a gente pode fazer é criar aqui fora uma outra coluna que vai de 1 até 0. Então, 1, 0,9 até 0. Que vai ser tipo um label, uma legenda. E em vez de selecionar o valor de y para ser o meu rótulo, eu vou valor a partir de células. E eu seleciono o meu intervalo. Ok, agora sim. Próximo e último eixo vai ser esse aqui. Selecionar dados. É capaz que eu precise diminuir 0,5 aqui também. Selecionar dados. Adicionar. Eixo direito. Valor de x, estudo. Valor de y, estudo. Ok. Ó, de novo, eu fiz errado aqui. Ele tá plotando um pouco mais para a esquerda. Então, em vez de começar em 0,95, eu começo em 1, 0,95 e aí vai tudo junto. Agora sim. Seleciono a série, linha sem linha, marcador vai ser aquele tracinho interno, esse tracinho completo aqui, tamanho 6 e cor preto. Ok. Rótulo, vamos vir aqui, design do gráfico, adicionar elemento, rótulo, esse aqui vai ser na direita. E aqui já foi certinho mesmo, porque ele está usando os valores de y e de fato vai de 0 até 1. Vamos aumentar o tamanho do gráfico aqui. Diminuir um pouquinho isso. Ok. Agora o gráfico mesmo está pronto. Vamos ver como que a gente consegue plotar os dados ou falta mais alguma coisa? Ah, falta colocar esses textos aqui. Isso aqui é caixa de texto que você vai colocar. Então você vem aqui, cadê o. Vamos adicionar uma caixa de texto. Não, aqui não. Talvez tenha um jeito mais bonitinho de fazer isso, mas. Ó, caixa de texto. Vamos colocar os nossos componentes, né? Então vai ser, por exemplo, aqui vai ser A. E aí depois você vai mexendo na letra, na forma, etc e tal. Deixa eu baixar isso aqui um pouquinho. E aí você vai só ajustando, fazendo manualmente mesmo. Aí você colocaria A, B, C, e aí colocaria as frações aqui. É caixa de texto. Para esses aqui que são na diagonal, você pode só. Deixa eu mostrar aqui rapidinho. Você pode inserir a caixa de texto, falar, sei lá, fração de A, ok? E aí depois você só gira. Eu fiz manualmente mesmo, para ficar parecido, até o ângulo bater, ficar bonitinho. Tipo assim. E depois você ajusta a posição aqui. Foi na mão mesmo, no olhômetro. Agora vamos plotar os dados. Eu vou copiar os dados que eu tenho aqui. Vou copiar esses aqui. Clicar. E vamos plotar eles aqui. Copiar eles aqui. Ok. Agora a gente tem uma tripla de dados que a gente quer colocar no nosso gráfico. O que que a gente vai fazer?
que nem eu mostrei aqui, nesse outro. Como que a gente lê os dados no gráfico? A gente tem, por exemplo, para esse ponto, a gente teria a fração aqui, no meu caso, butanol, sendo S, você lê por aqui, a fração de ácido acético você lê aqui, e a fração de água você lê aqui. Ahn, e agora a gente tem que pegar essa tripla de dados que a gente tem e transformar numa dupla de dados, num XY para plotar no gráfico. O Y é bem fácil, porque a coordenada Y desse ponto vai bater com a fração, aqui no caso, de ácido acético. Então, Y é igual à fração de ácido acético. E a fração X, a coordenada X, vai ser aqui, que vai ser o quê? Vai ser a fração de butanol mais um Dzinho que eu não sei quem é. Então, olhando para esse triângulo aqui, o que que a gente teria? Aqui está errado, porque eu considerei que o triângulo é equilátero. Este ângulozinho aqui é igual a este ângulo do triângulo. Se o triângulo fosse realmente equilátero, esse ângulo então seria de 60 graus. Como ele não é, ele vai ter, se eu não me engano, 63,2, alguma coisa assim. Porque a gente tem um triângulo que ele tem um de base e um de altura. Então você pode pensar, vamos aqui no desenho. Imagina esse triângulo retângulo aqui. Deixa eu fazer. Você tem aqui o ângulo, né? Então vamos pegar a tangente desse ângulo. Então, caixa de texto. A tangente desse ângulo aí, vamos chamar esse ângulo de, sei lá, aqui não dá para fazer letra grega. Então vamos chamar de o ângulo A. Vai ser igual a quem? Cateto oposto, que no caso é a altura do meu triângulo, que no caso, como eu estou falando do triângulo grandão, é 1 dividido pelo cateto adjacente, que é 0,5. 0,5. 1 dividido por meio, 2. Ok. Então, vamos lá. Agora indo aqui para esse triângulozinho pequenininho. A tangente desse ângulo vai ser cateto oposto, que vai ser y, que é a fração de ácido acético, dividido por d. Portanto, d vai ser igual à fração de ácido acético vezes a tangente desse ângulo, que no caso vai ser 2. Então, d vai ser igual à fração de ácido acético, ou coordenada y, né, dividido por 2. E por consequência, x vai ser a nossa é, X vai ser o butanol mais esse D. Então vai ser o but mais Y sobre 2. E Y, no caso, é a fração de ácido acético. Então, ácido acético sobre 2. Então, agora o que que eu tenho? I, Y é igual a ácido acético. Eu, aquela tripla de dados, eu sei que a coordenada Y vai ser a minha fração de ácido acético e a minha coordenada X vai ser a fração de butanol mais a fração de ácido acético dividido por 2. Então, vamos plotar isso aqui. Então, tem esses dados. Deixa eu colocar o gráfico aqui. Vou colocar, então, x do gráfico e y do gráfico. Y vai ser a fração molar de ácido acético. Nossa, distorceu todo o gráfico, tadinho. Y vai ser a fração molar de ácido acético. Ou a fração molar, no caso, se você não estiver falando do ácido acético, a fração molar desse componente aqui. Porque o meu gráfico está indo 0, 1, 0, 1 e 0, 1. Mais nada. É só Y, isso é o Y. E o X vai ser, no meu caso, o butanol, que é o de baixo aqui, né? Fração de butanol, mais a fração de ácido dividido por 2. Pego isso aqui, jogo até o fim. E agora eu tenho uma série XY para botar no meu gráfico. Então, selecionar dados, adicionar, vou colocar, sei lá, dados experimentais. Valor de X da série vai ser isso aqui. Valor de Y da série vai ser isso aqui. Ok, ok. Aqui ele ligou por linha. Ah, tá. E outra coisa que eu não fiz. Se eu não me engano, vem aqui. Isso aqui é fração molar. Por isso que o gráfico ficou meio estranho aqui. Você teria que passar para fração mássica.
Ele ligou por linha, não quero que ele ligue nada por linha aqui, porque seriam dados experimentais, né? Vamos dizer assim. Então, linha sem linha. Marcador, aí a gente coloca um marcadorzinho. Aí essa seria a nossa curva do gráfico. Vamos ver aqui, em vez de pegar a fração molar, vamos pegar a fração mássica, que a maioria desses troços é tudo em fração mássica. Isso aqui. Oxe, o que que deu errado aqui? Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl C, Ctrl V. Cola como número. Ok. Ah, agora sim, ó. Que é a fração mássica. Eu tenho esses dados nesse gráfico aqui. É o trabalho do TAN e do Aram 20. Deixa eu pegar aqui. Selecionar dados. TAN. Cadê você, TAN? TAN, TAN. Cadê esse cara? Ah, tá aqui. Ok. Tá aqui, ó. Aqui eu coloquei uns triângulozinhos verdes. Mas é igualzinho. Outra coisa que a gente pode fazer. No caso, isso aqui não são os meus dados, né? É o dado de um outro autor. Mas o que a gente pode querer fazer é que nem eu fiz aqui e traçar uma reta de regressão, uma curva de regressão. Para isso é bem simples. Clica na sua data, na sua série, linha de tendência, mais opções. Primeiro veio uma linha, uma reta, né? Em vez de linear, vamos colocar polinomial. E aí você ajusta a ordem. 3, não. 5. 5 ficou legal. Deixa eu ver se 4. 4. Acho que 4 ajusta melhor, fica mais bonitinho. Ahn, ok. E aí, se você quiser, você pode mostrar a equação. R quadrado não faz muito sentido você mostrar porque é um ajuste polinomial, né? Se você colocar uma ordem muito grande, o R quadrado vai subir, mas não necessariamente vai significar que você está com bom ajuste. Então aqui teria a equação da sua reta. Isso aqui é útil, por exemplo, quando for para determinar as timelines. Ah, e aqui, ó, eu deixei um pontilhadinho diferente. Então eu poderia pegar esse pontilhadinho aqui e é questão de mudar a aparência. Colocar preto, o tipo de traço que eu coloquei foi esse mais grossinho aqui, e é isso. Que é esse cara daqui. Eu mexi transparência em alguma coisa? Não, não mexi. Aí pronto, você teria o seu gráfico mais bonitinho. E a curva binoidal. Para traçar as timelines. Se você tiver. Depende do jeito como você obteve o seu dado experimental. No meu caso, eu só obtive a fração de ácido acético. E aí o objetivo é pega a fração de ácido acético, bate na curva binoidal e acha o ponto. Como eu tracei um polinômio aqui, eu não preciso fazer isso visualmente. Vamos ver aqui. É que o Raman aqui ele não tirou timeline. Então deixa eu pegar o meu dado da timeline. Vai ser no caso. Fração, fração. Linha de amarração, ok. Isso tudo aqui. H mássica, então, ok. O que eu tenho é isto. Fração de ácido acético em cada fase do experimento. Então deixa eu plotar isso aqui. E ploto os valores. Meu objetivo é saber. Então eu tenho por exemplo, aqui embaixo é butanol. Cresce butanol. Então, esse lado aqui é a fase alcoólica de butanol. E aqui seria a fase aquosa de butanol. Aquosa da mistura e alcoólica aqui da mistura. Na fase alcoólica, eu tenho. Isso aqui são três timelines que eu vou plotar. Vamos observar aqui a primeira: 0.027. Então, eu viria aqui no meu ácido acético, que é esse cara do lado, viria em 0.027, traçaria uma linha reta até bater na minha curva binoidal. Fazendo isso matematicamente, o que significa? Eu estou querendo achar o valor de x nesse polinômio que faz o meu y ser igual a 0,027. Então, porque o fração de ácido acético a gente já viu que ele é o y, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu pego esse polinômio e resolvo ele para x para que dê este valor. Isso a gente pode fazer usando o solver, que foi o que eu fiz aqui. Então, por exemplo, y do gráfico, eu só copiei mesmo a fração de ácido acético, e o x do gráfico, eu usei o solver. Aqui nesse L menos R é lado direito menos lado esquerdo.
Então, o que que eu fiz? Para os meus dados, eu gerei um polinômio. Um polinômio, no meu caso, foi de quinta ordem. Então, y igual a x à quinta, bx à quarta, cx à terceira, dx ao quadrado, ex mais f. E aí eu vim aqui, eu gerei pedi para ele gerar a equação. O que eu fiz? Eu, número, selecionei esse como número e eu botei um número de casas decimais bem alto, tipo 20, para conseguir pegar todas as casinhas decimais. Aí eu copiei esse número para cada um e fui colocando aqui. Então, se meu polinômio é ax à quinta, bx à quarta, etc., eu fui copiando os valores dessas constantes. E aí, para achar o meu x, o que eu faço? Eu faço y, esse lado, menos o x, menos o que for equivalente ao x. Então vai ser y menos sua constante, x a quartos, menos sua constante, x a terceira, etc e tal. Que fazendo isso você tem que dar zero. Porque você tá. Cadê? Textinho. Você tem uma conta do tipo y igual a x a quinta, mais bx a quarta, mais. Vamos deixar assim mesmo, cx a terceira. Cx a terceira. Mas continua lá, né? E aí, se isso aqui é igual a isso, então, por consequência, y menos ax a quinta menos bx a quarta menos cx a terceira tem que ser igual a zero. Então é isso aqui que eu estou colocando no solver. Eu chutei um valor de x, então sei lá, falei x igual 0,1, que foi aqui. Nesse lado, no valor de x aqui eu chutei um valor, tipo 0,1, alguma coisa assim. E aí, nessa equação L menos R, o que eu foi colocar isso aqui. Y menos a equação. Ou seja, ácido acético menos a equação. E aí você vem aqui no solver. Cadê o solver? Solver. Pega para ele falar esta célula e leva para um valor de zero. Ajustando quem? Ajustando seu x. Você faz isso para todos os seus casos, você vai ter resolvido a sua equação. Então, vamos aqui. Cadê? Por exemplo, esses dados aqui. Eu vou só copiar os valores aqui. Eu obtive isso. No caso, são três timelines. Ctrl V, copia como valor. Ok. Obtive um y do gráfico, que no caso é só igual ao fração de ácido, e pelo solver obtive o x. E aí você plota esses dados aqui no seu gráfico. Então, selecionar dados. Vamos criar a timeline 1. Timeline 1. O valor de x da timeline vai ser quem? Para a primeira timeline vai ser este ponto, que é na fase alcoólica, e este ponto, que é na fase aquosa, e o valor de y vai ser este ponto na fase alcoólica e este ponto na fase aquosa. Ok. Aí, ó, ele traçou a timeline. Só que no caso aqui, eu tracei a timeline para os dados daquele meu experimento, então por isso que não ficou bonitinho. Mas quando você traçar, você vai chegar. Cadê? Você vai chegar. Cancela. Você vai chegar nisso daqui, nessa timeline aqui de baixo. Aí eu fiz o mesmo para a timeline de cima e o mesmo para a timeline de cima. Aí, deixa eu traçar essa última timeline. Só. Selecionar dados. Por que que sumiu a minha timeline? Sei lá. Adicionar. Timeline. Valor de x daquela última timeline vai ser este e este. E o valor de y vai ser este e este. Ok. Ok. Eu acho que eu errei. Selecionar dados. Cadê a timeline? Ah, agora apareceu. Não entendi. Mas enfim. Aí o ponto crítico. O que que eu fiz para achar o ponto crítico? Eu peguei essa última timeline. Você vê que elas vão mudando a inclinação conforme o tempo. Mas como essa última timeline aqui já está muito perto do meu ponto crítico, o que eu fiz? Eu falei, a timeline que passa pelo ponto crítico, ela vai ter a mesma inclinação que esta última aqui. Então, aqui, eu achei a inclinação da última timeline. Como é que você acha a inclinação da última timeline? Você faz, cadê quem aqui? Delta y por delta x. Isso aqui é uma reta, né?
Então, a inclinação de uma reta vai ser delta y por delta x. Então, por exemplo, inclinação vai ser da última timeline, então vai ser delta y, este menos esse, dividido por delta x, este menos este. Achei a timeline, a inclinação da timeline. Aí eu quero achar, então eu vou traçar uma timeline com a mesma uma reta com a mesma inclinação e eu quero ver onde ela tangencia a curva. Onde tangencia, ou seja, eu quero ver onde a derivada do meu polinômio tem que ser igual a essa inclinação. Então eu vou derivar meu polinômio, então ficaria, se for um polinômio à quinta, vai ser 5 x à quarta, etc e tal. E eu faço aqui, ó, f de x, ou seja, polinômio, né, derivada do polinômio, menos a inclinação tem que ser igual a zero, que é isso daqui. Essa conta. Isso aqui é o meu polinômio de quinta ordem, que você fica com 5 vezes x, vezes o a vezes x à quarta, mais b, 4 vezes b vezes x à terceira, etc e tal. E eu chutei um valor de x, né? O y do gráfico vai ser. A gente calcula depois, ok? Nesse caso aqui, vai ser f de x menos a inclinação. Esse aqui eu acho que foi meu chute. Você chuta um valor de x e acha o valor de x que faz f de x' menos a inclinação ser igual a zero. Com esse valor de x, você acha o valor de y no seu polinômio. Obtendo o valor de x e o valor de y do gráfico, aí você usa aquela formulinha lá de como você tem x e você tem y, você volta elas para fração. E aí você achou a fração do seu ponto crítico e a coordenada x, y você pode vir aqui e plotar no seu gráfico. É basicamente isso para fazer o diagrama ternário aqui no Excel. O mais trabalhoso mesmo é só no começo, quando você tem que plotar todo o gráfico, né? Porque ele não deixa de ser um gráfico XY. Mas é basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Falou!